Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Hoje nossa viagem vai ser um pouco diferente. Enquanto o Marvel Studios tem mostrado realidades alternativas do que aconteceu em suas produções, nós iremos percorrer uma realidade em que Júpiter perdeu o controle de alguma forma e começou a engolir os planetas do Sistema Solar. O que você acha que aconteceria? Não dá para negar que até ele chegar na Terra, nós veríamos um espetáculo apocalíptico, sem precedentes na história humana. Não é verdade? Bom, mas não sem precedentes na história do Sistema Solar. Isso porque Júpiter não é apenas o maior e mais importante planeta da nossa vizinhança, mas também é o mais velho. Apenas 1 milhão de anos depois do surgimento do Sol, Júpiter deu as caras no nosso sistema. Ele começou razoavelmente menor do que o seu tamanho atual, cerca de 15 vezes menor. Só que ele surgiu por aqui com fome e tratou de se alimentar do gás e da poeira liberados após o surgimento do Sol. A fome era tamanha. 2 ou 3 milhões de anos depois, Júpiter já era 50 vezes maior que a Terra. E além de se alimentar da poeira e do gás, o planeta ainda tinha gravidade suficiente para atrair asteroides e até mesmo um protoplaneta com 10 vezes a massa do nosso planeta azul. O núcleo de Júpiter mudou bastante nesse episódio. Ele acabou se fundindo com o núcleo do protoplaneta e os elementos pesados que o compunham acabaram se espalhando pelo restante de Júpiter. Ainda assim, no final da história, acredita-se que a quantidade de massa perdida do gigante gasoso não tenha sido tão grande. Fato é que o planeta cresceu e nessa realidade alternativa começou a engolir seus irmãos do maior para o menor. Então, o primeiro teria que ser quem? Saturno. Pode ter certeza que seria um evento de cair o queixo, não é? Mas acabaria sendo um evento que eu e você não conseguiríamos assistir por causa da distância entre a Terra e esses dois colossos. O máximo que daria para ver são os brilhos das estrelas e, ao final, Júpiter ainda mais brilhante. Só que nós não estamos aqui para descrever dessa maneira sem graça, não é? Como seria o espetáculo se estivéssemos próximos desses gigantes gasosos? Se eu pudesse resumir em uma palavra, caos. Primeiro, lembre-se de que Saturno só é um pouquinho menor que Júpiter. Enquanto o maior do Sistema Solar tem quase 71.500 quilômetros de raio, o raio do Planeta dos Anéis tem 60.268 quilômetros. E um detalhe, enquanto Júpiter tem 79 luas, Saturno tem 82 satélites. Esses corpos seriam os primeiros a colidirem, o que acabaria jogando detritos no espaço e faria com que vários pedaços das luas caíssem dentro de Júpiter. E à medida que o gigante segue engolindo Saturno, sua temperatura na superfície se tornaria tão quente que superaria a camada externa do nosso Sol. Ao final, depois do banquete, Saturno estaria completamente ligado à atmosfera de Júpiter, fazendo com que os dois se tornassem um. Esse novo planeta teria a massa e a gravidade aumentadas em 30%, e até mesmo novos anéis ao redor se formariam com os detritos, não é? Só que a fome de Júpiter ainda não acabou não, hein? Em seguida, o gigante teria como alvo os planetas Urano e Netuno.
E a primeira coisa a acontecer seria a colisão dos anéis de Júpiter com as 27 luas de Urano. Isso por si só já faria com que a quantidade de destroços na região aumentasse consideravelmente. Como os núcleos de Urano e Netuno são feitos com rochas e gelo, os dois acabariam derretendo assim que entrassem em contato com Júpiter. Essas colisões fariam o peso do planeta aumentar para cerca de 40%. Isso colocaria a Terra como o planeta seguinte do banquete. Mas Júpiter não vai passar por aqui em seguida. Não, ele vai deixar o nosso mundo para o grande finale. Antes disso, Vênus e Marte têm um encontro marcado com o gigante. Só que, infelizmente, para eles, não vai ser um encontro tão incrível quanto parece. Devido ao tamanho e temperatura, Júpiter receberia Vênus e Marte como se ambos fossem simples asteroides comuns. Basicamente, os dois planetas queimariam na atmosfera do gigante e não sobraria nada nem mesmo para alcançar o núcleo. Já no caso do coitado do Mercúrio, que chega a ser menor que Ganimedes, o maior satélite de Júpiter, é capaz que ele encontrasse seu fim antes mesmo de tocar no gigante gasoso, já que seria destruído pelos detritos e anéis. No final, ele se tornaria parte dos destroços flutuando ao redor do planeta assassino. E agora é chegada a hora de falar sobre o embate épico entre a Terra e Júpiter. Bom, nem tanto assim, na verdade. Nosso planeta não teria a menor chance de sair vitorioso. A nível de comparação, quanto ao tamanho, antes de todo esse banquete pelo sistema solar, caberiam mais de 2.000 terras dentro de Júpiter. Só o furacão conhecido como o Grande Mancha Vermelha já tem o dobro do tamanho do nosso planeta. O que eu quero dizer com isso é que estamos falando de um cenário apocalíptico. Se a Terra já é afetada pela força gravitacional de Júpiter, mesmo antes de abocanhar 6 planetas, imagine agora nessa realidade alternativa. Nas condições atuais, a atração entre Vênus e Júpiter já causa oscilações na órbita da Terra a cada 405 mil anos. Quando acontece, nosso mundo se torna palco de invernos mais frios, verões mais quentes e períodos mais chuvosos nos trópicos. E com uma atração gravitacional 40% mais forte, a hipótese mais certeira é de que nosso planeta seria atraído pelo gigante. Certo? Na verdade, não. Faltou um pequeno detalhe nesse raciocínio: o Sol. A atração da estrela do Sistema Solar é muito maior, então Júpiter precisaria se deslocar pelo espaço para chegar até aqui. E, bom, ele pode fazer isso nessa realidade que estamos nos aventurando. Caso fosse o contrário e o nosso planeta parasse de orbitar ao redor do Sol e fosse em direção a Júpiter, demoraria aproximadamente 240 dias para alcançarmos o gigante. Isso se levarmos em consideração que nosso planeta vai viajar na velocidade em que orbitava o Sol, que era de 30 quilômetros por segundo. Mas esse não é o caso aqui. Quem está vindo é Júpiter, o que significa que eu, você, os animais, a natureza seriam completamente torrados quando o planeta se aproximasse demais. Só que não antes de assistirmos ao espetáculo, que seria ele chegando perto. Em determinado momento, não conseguiríamos ver outra coisa no céu, além de Júpiter. Só que, na verdade,
antes de sermos torrados, alguém teria que sobreviver à chuva de asteroides quando estivéssemos passando pela região dos novos anéis do planeta. E passado desse ponto, o fim seria breve. A Terra, praticamente, pegaria fogo assim que entrasse na atmosfera de Júpiter. E o nosso lar deixaria de existir completamente. O lado mais curioso é que, mesmo depois de exterminar os planetas do Sistema Solar, Júpiter nem sequer dobraria de tamanho. E o mesmo aconteceria em um cenário em que a massa do planeta aumentasse 400%. Mas não é como se isso pudesse acontecer sem consequências. Com essa massa extra, Júpiter se tornaria tão denso que começaria a se contrair, surpreendentemente se tornando menor. Agora, supondo que a massa do planeta cresça em 70.000%, uma fusão poderia ter início no interior de Júpiter e talvez ele se tornasse uma estrela. Agora, voltando para a nossa realidade, a realidade oficial, eu queria te convidar para conhecer o novo projeto da Fatos aqui no YouTube, a Fatos Nerd. Por lá, você vai conferir as melhores curiosidades sobre cultura pop. Estamos te esperando, viu? E depois de toda essa viagem apocalíptica, deixe nos comentários alguma outra possibilidade aleatória para abordarmos aqui no canal. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau!